Claudinha, você faz uma oração para nós, pelos pedidos em geral? Faço sim. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de podermos estar aqui hoje, termos essa tecnologia à nossa disposição que aplaca um pouquinho essa chateação do isolamento, a solidão de algumas, e às vezes a irritação de outras também. Então, nos encontrar faz tão bem para nós, faz tão bem para a nossa alma, principalmente porque nos encontramos ao redor da Tua Palavra. E isso é uma bênção para nós. Te agradeço, Senhor, pela presença de cada um aqui. Te agradeço por aquelas que talvez ainda cheguem até o final da reunião. E coloco diante do Senhor, Deus, esses pedidos que o Senhor já ouviu, cada um deles. Tem pessoas pedindo pelos filhos, pessoas pedindo pela família, pessoas pedindo pelo filho que ainda nem chegou, mas está chegando. Problemas familiares, problemas de relacionamento, de comunicação, desemprego, situações que nos afetam, Senhor, e às vezes nos deixam um pouco desanimadas e um pouco entristecidas, mas eu quero colocar cada um desses pedidos, Senhor, diante do Senhor, suplicando, Pai, a Tua intervenção, suplicando, Senhor, sabedoria do alto, para que cada uma de nós consiga lidar com essas situações, Deus, sob a luz da Tua Palavra e sob a direção do Teu Espírito Santo. Eu quero suplicar também a Tua bênção e a Tua unção sobre a vida da Cláudia, Senhor, e sobre o material que ela preparou para conversar conosco hoje, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja dirigindo e esteja nos ajudando a realmente submeter a nossa mente, o nosso coração a esse tempo, a Tua Palavra e a ação, Senhor, contundente do Teu Espírito Santo. Sim. Que possamos sair daqui não só tocadas, Deus, mas que possamos sair daqui decididas a fazer a Tua vontade. Que possamos sair daqui decididas, Senhor, a mudar as nossas vidas, aquilo que é necessário. E que possamos sair daqui decididas, Senhor, a fazer a Tua vontade. Sim. Fica conosco durante esse tempo, que seja um tempo de paz e que seja um tempo de muita convicção, Senhor, que Teu Espírito coloque em nossos corações. É em nome de Jesus que eu oro agradecida, Pai. Amém. Amém. Então, queridas, peço desculpa pelo telefone que tocou. Então, hoje é dia 11, terça-feira, e nós vamos continuar o nosso estudo em Efésios. Nós estamos no capítulo 2, né? Vou pedir que vocês abram no capítulo 2. Hoje nós vamos iniciar no versículo 11. Então, nós vamos ler do capítulo 12, a partir do capítulo 11. A Eliane mandou uma mensagem agora que ela não vai conseguir participar do nosso grupo, mas ela pede orações por ela, pela mãe, né, que participou na terça-feira passada e pela família dela. Tá bom? Então, já vou falar aqui um ok para ela. Então, nós vamos começar lendo Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Nós vamos ler até o final do capítulo. Portanto, né, sempre que Paulo começa com essa palavra, e portanto, né, uma conjunção tem a ver com tudo que ele falou antes, né? E lembrando do que ele falou antes, né? Ele veio falando da grande salvação, né? Como que nós éramos antes mortos, né? Sem Cristo, e como que Deus, o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E depois ele termina qual o propósito de Deus realizar essa transformação maravilhosa nas nossas vidas. Nós estudamos bastante, né? Na terça-feira passada, que ele nos preparou para as boas obras, né? Para que andássemos nela. E agora ele inicia aí esse versículo 11 com essa palavra, portanto, né? Tendo em vista tudo isso, né? Que a gente já falou, dessa grande salvação que Deus deu
Deus fez por nós, estando nós mortos, né? Considerando tudo isso, aí ele diz: lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, na verdade, o que eu queria falar com vocês hoje, né, é falar um pouquinho sobre o que Deus fez por nós, né? O que Deus fez por nós. Deixa eu ver se eu abri certinho aqui. Feito. Então, a gente viu aí que nós estávamos sem esperança no mundo, né? Quando ele fica falando entre judeus, gentios, né? Essa diferença, eu expliquei, né? Na terça-feira passada. Desculpa. Que nós, como entre nós não tem nenhuma judia, né? Então, nós, na verdade, entramos nessa categoria dos outros, né? Tem os judeus e os outros, nós somos os outros, né? Então, o que ele fala que acontecia com os gentios? Olha lá no versículo 12. Estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças, sem esperança. Gente, essa palavra aí, sem esperança, eu acho que é a pior coisa que a gente podia receber aí, né? Sem esperança. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, às vezes a gente até que tem a oportunidade, assim, numa situação, às vezes uma situação pequena, né? Quando você se vê numa dificuldade e que você olha e fala, poxa, não tem esperança para mim nisso aí, né? Desse mato não sai cachorro. Eu não tenho esperança nenhuma mais de conseguir um trabalho. Ou eu não tenho esperança de ter um filho nunca mais, porque olha a minha idade já, né? E às vezes, dependendo da situação, é muito ruim você olhar para você e ver que você não tem esperança. Não tem esperança para mim. Eu não tenho esperança de ficar boa. Eu tô com uma doença incurável, né? Às vezes, as pessoas contraem determinadas doenças que chega um ponto médico assim, olha, não tem mais nada que nós possamos fazer, não tem esperança, né? E é isso que Paulo estava dizendo a respeito dos gentios, né? Que a gente viu bastante lá no começo do capítulo 2, né? Que ele fala que ele, né, nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aí ele vai falando, a gente andava de acordo com o que a gente pensava que era certo, né? A gente vivia, né, dominados, né, por Satanás, pelo sistema do mundo. E a pior coisa, né, que eu queria falar sobre esse aspecto de viver sem esperança é que
Qual é a pior coisa que pode acontecer para a gente? É morrer, não é mesmo? Agora, você imagine você morrer sem esperança, sem ter esperança de ter vitória sobre a morte, né? Isso é muito terrível. Vamos ver lá um pouquinho disso quando Paulo escreve em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Vou pegar uma almofadinha. Olha só. Na verdade, aqui Paulo está falando da situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Por que que ele sentiu que era preciso ele escrever sobre isso? Porque os irmãos ali, eles estavam assim, por ignorância, né? Eles tinham chegado à conclusão que se eles morressem, né? E Jesus não voltasse antes deles morrerem, eles iam perder a segunda vinda de Jesus. E como eles já tinham alguns queridos, familiares, irmãos da igreja, né, amigos chegados ali de fé que já tinham morrido, né? Depois que ouviram o evangelho, morreram, eles estavam assim muito tristes. Poxa, eles perderam, e se eu morrer antes de Jesus voltar, eu vou perder a volta de Jesus, né? E aí Paulo escreve isso aí para consolar, né? Para vocês verem como você viver sem esperança com relação ao que vai acontecer com você depois da morte é muito terrível. Olha só, versículo 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, né? Esse dormem aí não são pessoas que estão com sono e deitaram na cama, não. Dormem é uma palavra bonita, né? Você dizia os que partiram, né? Os que faleceram, né? Então, uma palavrinha bonita aí. Olha lá, ele fala, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes, como os demais, que não têm esperança. Quem são esses demais? São os outros, que não são crentes, eles não têm esperança. Mas olha, vocês que são crentes, são aqui da igreja, né, de Tessalônica, vocês não podem viver como os demais sem esperança, porque ele tinha certeza que os demais não tinham esperança. E aí ele começa a explicar, no versículo 14, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha aqui por que eles não precisavam viver sem esperança. Ele começa a explicar, olha, vocês, será que vocês creem mesmo? Né? Na verdade, é quase que uma pergunta retórica. Se cremos, claro que cremos, né? Que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos. Então, hoje isso aqui já não se aplica para Paulo, né? Porque ele já não está mais vivo, nem esse pessoal aqui, né? Isso aqui foi escrito há muito tempo atrás, né? Mas aqui serve para nós aqui, as vivas, né? Os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para encontro do Senhor nos lares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele termina o versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, por que eu trouxe essa palavra aí de esperança, né? Então, por isso que lá em Efésios, Paulo, ele fala que os gentios, os não crentes,
não têm esperança, assim como nós também. Antes de conhecermos Jesus como nosso Salvador, né? Nós não tínhamos esperança. E esperança principalmente com relação à vitória sobre a morte, gente. E isso é o pior, né? A pior coisa é você não ter esperança sobre a morte, né? E é isso que ele está falando. Então, quando a gente volta lá para Efésios, capítulo 2, né? Que ele fala, aqueles que se entregavam aos prazeres, né? Então, o que acontecia com as pessoas daquela época, né? Existiam dois tipos de pessoas. Já que eles não tinham esperança, eles viviam como? Vamos aproveitar o máximo dessa vida, porque morreu, acabou. Não é isso? Não é isso que a gente vê muito hoje, quando você olha ao seu redor, né? Todo mundo quer aproveitar o máximo da vida, quer aproveitar ao máximo todas as oportunidades, né? É aquela busca desenfreada, é um desespero de correr para fazer tudo, né? Porque a vida é curta, né? Então eles se entregam ao máximo ao prazer, né? Porque eles não creem na eternidade. E tem também aqueles que se entregam ao fatalismo, né? Então são dois tipos de pessoas, eles se entregam ao prazer desenfreado ou ao fatalismo. Todo mundo morre mesmo, né? É assim mesmo, tudo é assim. Mas olha o que Paulo fala, né? Ele fala que essas pessoas que viviam sem Deus no mundo, vamos ler um pouquinho delas lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 a 6. Então, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 a 6. Olha só o que ele fala dessas pessoas aí. Eu vou ler lá. No tocante à comida sacrificada a ídolos, deixa eu ver se estou lendo certo. Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também, por Ele. Entretanto, não, só até aí. Então, o que ele está falando? Que no mundo daquela época, e no nosso mundo também, existiam e existem ainda hoje muitos deuses, muitos senhores, muitas coisas que as pessoas colocam como mais importante na vida, né? E as pessoas naquela época, elas viviam assim, sob um regime de medo, né? Os deuses daquela época, né? Que tem ainda hoje, né? Eles eram vingativos, eles eram caprichosos, se eu não fizesse isso e isso, eles podiam jogar uma maldição em cima de mim, eles podiam me castigar, eles podiam fazer isso, era isso que eles criam, né? E aí, Paulo, ele começa então relembrando, né? Voltando lá para Efésios capítulo 1, ele fala, olha, lembre-se de outrora, né? Lembrem um pouco antes como é que era com vocês, né? Que vocês estavam sem Cristo, versículo 12, separados da comunidade de Israel, né, que eu expliquei que só Israel temia o verdadeiro Deus, né? Estranho às alianças, não tinham direito a nada, não tinham esperança, nem Deus no mundo. E aí, nós vamos começar lá no versículo 13. Olha, mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, né? Vocês que estavam separados, que viviam sem Deus no mundo, sem esperança, né? Vocês que viviam mortos, praticando todas aquelas coisas horríveis, né? Não tinham uma direção, não conheciam Deus. Mas agora, né? Tem outra tradução lá no versículo 4, ele também põe esse contraste. Mas Deus, né? Ele fala todas aquelas coisas horríveis do versículo 2 e 3, né? Aí ele fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia. E aí no versículo 13 também ele faz esse mesmo contraste, mas agora, né?
tudo é diferente. Tudo passa a ser diferente, tudo pode ser diferente, né? E aí ele começa, aí do versículo 13 até o 18, começar a falar dessa inimizade que existia. Primeiro, a inimizade entre judeus e gentios, que a gente vai ver do versículo 13 ao 15. E depois, do 16 ao 18, essa inimizade entre pecadores e Deus. Então, nós vamos ver hoje esses dois tipos principais de inimizade que existe no mundo. Entre judeus e gentios e, finalmente, entre pecadores e Deus, né? Então, quando Jesus veio, por isso que ele fala, mas agora, em Cristo Jesus, né? Essa é a palavra-chave. Então, Jesus veio e ele reconciliou, né? Ele reconciliou consigo mesmo judeus e gentios. E ele fez mais, ele não foi lá, bom, agora, né? Não sei se vocês já viram criança ali, né? Quando duas crianças estão brigando, a professora na escola, ou vocês em casa, mães com criança pequena, dois estão brigando. Bom, agora, pronto, acabou a briga. Fulaninho, fala para fulaninha que você pede perdão. Pediu perdão? Fulaninha, agora você perdoa? Perdoa. Então pronto, acabou, tá tudo bem. Vai cada um pro seu canto, né? Jesus não fez isso, né? Ele fez mais. Ele, além de fazer as pazes entre os judeus e gentios, ele colocou os dois povos num só corpo, né? A igreja. Isso que é o negócio, né? A reconciliação, ela é sempre divina, ela sempre parte de Deus, ela nunca parte de nós. É impossível para nós, né? A gente decidir acordar um dia lá, né? Hoje eu vou me reconciliar com Deus. Quem disse? Quem disse que Deus vai te ouvir, né? Tem alguns requisitos para essa reconciliação. Então, se não é Deus, o que acontecia? Eles viviam naquele tempo, deuses caprichosos, né? Hoje você trouxe umas oferendas aqui para mim, então eu vou ouvir o que você está falando. Ai, hoje você não fez direitinho, não seguiu todas as minhas regrinhas. Hoje eu acordei de mau humor, não vou ouvir você, vou dar um peteleco, vai cair, desmoronar a tua casa, né? Era assim que eles viam os deuses da época. E Paulo está quebrando isso aí, ele falou, mas Deus, né? Foi Deus que fez a iniciativa de reconciliar consigo o mundo. Temos ainda 3 minutinhos. Eu quero que vocês abram rapidinho lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler agora só o versículo 20, porque depois, né, na segunda parte, eu vou falar sobre o ministério de reconciliação, se a gente tiver tempo hoje, porque eu ainda quero falar sobre os dois tipos de inimizade, né, que existe. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, olha o que ele fala lá. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, Deus reconcilia o mundo consigo mesmo através de Cristo. E depois disso ele vai lá e nos envia como embaixadores. Então depois eu vou falar sobre isso, como que nós podemos ser embaixadoras, embaixatrizes, né, de Deus, mas depois. Então vamos voltar lá para Efésios, capítulo 2, falando sobre essa inimizade que existe entre judeus e gentios, né? Na verdade, naquela época, essa diferença entre judeus e gentios era muito grande, saltava aos olhos. Por quê? Os judeus, eles tinham uma religião completamente de todas as religiões dos povos da época, dos povos ao redor. Depois, eles se vestiam de uma forma diferente. Então, toda a indumentária, o traje deles era diferente.
E depois, eles também tinham uma dieta diferente e leis diferentes, né? Então, tudo deles era diferente. E quando Pedro começa a escrever aí, falando mais Deus, mais agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, né? Por que ele fala vocês? Porque Pedro, que está escrevendo essa carta, aliás, Paulo, que está escrevendo essa carta, ele é judeu. Ele é judeu. Então, por isso que ele está falando vocês. Vocês eram separados, vocês eram diferentes, né? Mas agora, pelo sangue de Cristo, vocês vieram para perto, vocês foram aproximados, né? E a gente vê muito isso no livro de Atos. No livro de Atos, a gente vai ver como que Pedro, por isso que eu falei, Pedro, ele luta contra isso, né? Que Pedro também era judeu, como Paulo. Queridas, falta menos de 1 minuto, então nós vamos sair e quando nós voltarmos, aí eu vou retomar o tema, tá bom? Então, cliquem de novo lá no mesmo link